E aí? Se tem uma coisa que o trabalho como o nosso templo tem proporcionado para mim é o contato com uma multiculturalidade de conhecimento sobre a espiritualidade, que está sendo único, mesmo para eu que já tenho mais de 20 anos de pesquisa a respeito. Isso porque a gente tem uma filosofia de abertura a todos os conhecimentos e não negação ou imposição de uma forma de ver as coisas, como geralmente a religião faz com seus participantes. Isso tem sido de fundamental importância, principalmente porque fortificando o trabalho mágico, a partir do momento em que a gente passa não só a compreender melhor a forma do outro ver o mundo, como também de entender as diversas formas de crença que as pessoas podem ter. Hoje, então, quero falar um pouquinho sobre as discussões de espiritualidade que a gente vê por aí, como nós podemos interpretar tudo isso para ficar tudo mais fácil e ainda por cima, potencializar o seu trabalho mágico. Para isso, como sempre, vamos dividir esse nosso vídeo em duas partes. A primeira é mais rápida, rasteira e mega superficial. É dedicada aos nossos queridos amigos magos anjos, aquelas pessoas que não estão nem aí para o conhecimento de verdade, muito menos compreendem o que é a busca por esse tal de conhecimento e se contentam em fortalecer suas próprias crenças e visões de mundo. Na segunda parte, a gente fala sério. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Nando Denani, sou mago hermetista, pós-graduado em neuropsicologia e quero convidar você a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Então, qual é a discussão que eu acho muito pertinente de trazer a respeito disso? Não importa o quanto você chore, resmungue ou reclame, não importa o quanto você queira ficar bravinho comigo ou falar groselha por aí, o fato é que a espiritualidade é completamente pessoal. Antes de mais nada, vamos definir aqui o que eu quero dizer como espiritualidade para não dar margens a segundas interpretações. Espiritualidade, no vídeo que eu estou tratando agora, é a relação que você tem com o que é metafísico no sentido de existência pós-morte. Deus, espírito, anjo, demônio, entes elementais, seres extrafísicos, extraplanares, todas essas coisas aí, beleza? E eu digo isso porque temos o conceito de espiritualidade mais materialista também, com aquela situação de que é o seu motivo de vida ou aquela missão que você assume a verdadeira vontade, certo? Então tá certo. Como todos devem saber, existe uma centena, se não milhares de formas de se encarar isso. Tem gente que acredita em Deus e em espíritos, tem gente que só acredita em espíritos, tem gente que acha que espíritos são um tipo de energia, tem gente que acredita que espíritos são a consciência que de alguma forma sobrevive depois do corpo. Temos também inúmeras formas de contato com isso. Tem gente que acredita que dá para incorporar, no sentido de que os espíritos comunicantes adentram, por assim dizer, o nosso corpo físico. Há quem ache também que isso é pura bobagem, pois dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo e isso cria uma espécie de explicação de contato energético. Há quem acredite que o contato se dá somente de forma mental, como uma intuição, por exemplo. Há quem acredite que o espírito se conecta através dos chakras, enfim, né? Há uma forma infinita de se entender esse processo. Não sei se você, meu querido mago anjo, entende o problema que isso aqui causa. Cada um de nós, e está ficando cada vez mais pessoal mesmo, compreende isso de uma forma e leva essa forma à frente, explicando essa forma para outras pessoas que vão entender essa metodologia, por assim dizer, de forma bem particular, passando para frente de uma outra forma ainda, não é? Você já notou isso? Então, não sei até onde sua mente, meu querido mago anjo, consegue alcançar, mas é exatamente aqui que está o problema, que precisa ser discutido nesse vídeo. Quais as decorrências práticas disso? E como levarmos isso adiante? As decorrências são bem fáceis para essa primeira parte do vídeo. Cada um vê a mesma coisa de uma única forma, e como tudo isso é um pensamento oriundo de religião, o normal é que exista automaticamente uma barreira para com o que é diferente, ou seja, para a forma que o amiguinho faz. Isso causa um montão de problemas quando a gente começa a interpretar o trabalho do outro à luz do que a gente está fazendo. É isso que causa o descolamento, por assim dizer, religioso, o que faz com que tenhamos cerca de 33.800 denominações cristãs acontecendo ao redor do mundo. Todo mundo consegue e segue uma coisa só, que é Cristo, mas todo mundo segue do seu jeito. É por isso que tem mais gente que é mais fanático e gente que é de boa. Mas não se engane, esse tipo de coisa acontece também com as outras religiões. Tem umbandistas que acham que a Umbanda tem que se aproximar mais do cristianismo, tem os que acham que tem que se aproximar mais do candomblé, tem os que acham que tem que se aproximar mais do xamanismo, tem os que acham que tem que se aproximar mais do esoterismo e assim por diante. E mais, para cada um desses achismos há uma forma ilimitada de jeitos de ver o que é estar próximo disso ou daquilo. O mais divertido dessa história toda aqui?
Parece que todas elas encontram seus nichos e funcionam para as pessoas que estão envolvidas. Tem terreiros cheios em todos os casos e igrejas cheias em todos os casos. Vocês já se perguntaram por que disso ser assim? E mais. Vocês já se perguntaram por que de todas elas se encontrarem e encontrarem seus adeptos e se interessarem nesses adeptos nela? Vou dar um spoiler. Você sabe quantas escolas diferentes entendem a física? Você já se perguntou o porquê de não importar o lugar do universo onde você estiver, 2 mais 2 sempre vai ser 4? Ou seja, não importa se você é cristão, bandista, candomblessista, budista, 2 mais 2 sempre será 4. Tá, você pode me dizer que se a gente estiver usando grandezas escalares, mas sim grandezas vetoriais, esse resultado pode ser diferente. E eu vou dizer que você está certo, mas ainda assim, a gente tem como medir isso e as equações realizadas em 2 lugares por 2 pessoas de fés diferentes ainda vai ser igual. O que faz com que essa diferença exista? Há diferenças entre as doutrinas, eu estou dizendo, não entre as 2 contas que eu citei aqui. Pois é. É aqui que reside o problema desse vídeo. Mas eu acredito que a partir de agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Vai exigir muita abstração, pouca polarização. Então você, meu querido Mago Anjo, eu deixo por aqui. Espero que Dionísio te abençoe, independentemente do que você acha ou entenda que seja Dionísio e o que entenda que é bênção. Amém. Ok, agora é entre nós aqui. Quando nós falamos de crença, seja ela qual for, a gente está abordando efetivamente um problema muito grande. Não necessariamente ela faz sentido, porque se ela fizesse, não precisaria ser uma crença. É exatamente por isso que a gente tem o terraplanismo, criacionismo, espiritualismo, cristianismo e diversas outras crenças que se sustentam única e exclusivamente com achismos. O achismo não precisa de comprovação e por isso, por não ser comprovado, pode ser exatamente aquilo que você quiser. Não importa o quanto e de que forma você acredita em espíritos, todas essas formas são só achismos, porque em nenhum momento da vida, da linha da história da humanidade, um espírito apareceu e falou como era a verdade. Aliás, se você acredita que tal médium incorpora um espírito e fala como tudo é, tá. Você acredita e além disso você precisa de um médium para falar sobre ou escrever, e esse falar ou escrever já pode corromper a questão. Nunca houve um caso de um espírito que fechou uma coletiva de imprensa e disse que isso é assim ou é assado para que a gente pudesse corroborar com a questão. E sinceramente, mesmo que esse caso existisse, esse caso completamente esdrúxulo que eu falei, ainda seria digno de desconfiança, porque dado que espíritos são como nós, então ele não só pode estar mentindo para a gente, como pode simplesmente não entender o que está acontecendo e passar a visão completamente parcial da coisa, assim como um terraplanista faz quando vai explicar sobre o formato da Terra, sacou? Claro que eu não estou dizendo que em nenhum dos casos isso está acontecendo por maldade, seria mais como uma limitação intelectual mesmo. Seria como eu pedir para uma criança explicar o mecanismo cerebral da felicidade, ou como pode o Papai Noel dar presente para todas as crianças do mundo em apenas uma noite. A criança não vai estar mentindo, ela só não sabe e comprou uma história que disseram para ela, ou inventou da própria cabeça mesmo. Eu vou dizer mais, talvez quando ela fale isso para outras crianças, elas comprem a ideia e achem que faz sentido, não por maldade também, mas por força da ignorância de como o mundo funciona. E como o Papai Noel não existe, e ainda bem que eu estou falando isso aqui na segunda parte do vídeo, sem os magos anjos, senão ia dar briga, ele nunca vai dizer que a criança está errada, compreende? Conforme novas informações vão aparecendo, a criança vai naturalmente explicando mais e mais histórias, até que ele finalmente veja que isso não faz lá muito sentido, e por conta deste novo conhecimento, nega a existência do Papai Noel. Se em nenhum momento houver uma pessoa que desperte isso nela, talvez a criança cresça e continue acreditando em Papai Noel. Agora lembre de seu tempo de criança. Claro, aqueles que acreditaram no Papai Noel em algum dia, tá? Como seus pais usavam essa figura para você? Se você for um menino bom, uma menina, um menino bom, você ganha presente. E senão não vai ganhar presente. Papai Noel sabe que você fez de alguma forma e não vai te dar presente, não é assim? E a criança acreditando nesse Papai Noel e acreditando também na história de que os pais contam para desculpar essa forma dele de saber tudo, se comporta como resposta. Isso é o que chamamos de usar um mecanismo de crença de alguém. O medo da criança se manifesta porque ela acredita na existência desse ser e a forma como ela se relaciona com essa crença faz com que ela responda ao mundo exterior, sacou? E agora, colocando as coisas de forma mais do nosso dia a dia, qual a diferença disso para qualquer outra crença? Papai Noel é um ser mítico, assim como Deus ou espíritos. Não há comprovações de sua existência. Nunca vimos, nunca tocamos, nunca manipulamos ou fomos realmente tocados por essa coisa.
Temos diversas histórias sobre esse tipo de coisa, mas nenhuma delas é efetivamente real. Ou seja, o que nos faz acreditar nelas é a falta de conhecimento do fato em si. Muitos de nós vemos vultos só porque não sabemos o que é pareidolia. Agora, aqui a coisa fica realmente especial. Não são todas as famílias que contam as mesmas histórias do Papai Noel. Há variações da história. E essas variações são permitidas porque o objeto de crença, que no caso o Papai Noel, é só isso, um objeto de crença. Ele não existe de fato, o que permite com que a gente conte histórias de acordo com o caráter ético e moral de quem está contando. Agora, me diz aí, qual a diferença disso que eu contei agora para você e a religião que você segue? Talvez a faixa etária dos crentes e a complexidade da história, mas ainda assim são histórias sobre um objeto de crença que não existe. E isso compreende que coloquemos histórias das mais diversas sobre isso, o que faz com que cada um de nós possa contar a própria história e todas elas funcionem, porque não é o objeto de crença que funcione, é a relação que cada um de nós temos sobre o objeto de crença. Isso é basicamente o que faz com que diversas umbandas funcionem, independentemente do método empregado, porque não é o método que funciona, é a história contada e só a história contada. Eu sei que à primeira vista isso pode parecer que tira toda a credibilidade do trabalho em si, mas é justamente o contrário. O trabalho existe e funciona, porque o que está acontecendo ali não é algo que não podemos provar, ou que está no campo da fé. É algo palpável, que não depende dessa coisa em particular. O que está funcionando é um mecanismo de crença, um mecanismo de fé, que é algo real, que pode ser manipulado por um agente externo ou interno, que também é real, e responde à história contada, que também é real. A história contada, não necessariamente o do que a história está falando. Por isso que eu acho meio bobo o lance de marmotagem que fazem com os terreiros de Umbanda. Claro, você pode me dizer, como disseram lá no podcast Encruzilhada, que vai estar marcado aqui, que nem toda marmota é marmota mesmo, mas que claramente tem gente que tenta enganar os outros. E eu vou dizer sim, isso é correto. Tem realmente gente que tenta enganar os outros na religião, como há em todos os outros lugares. Mas como a gente poderia julgar isso por uma foto de Facebook ou um vídeo de TikTok? Só porque a pessoa está fazendo alguma coisa que você não faria ou que faz diferente? Isso tudo tem a ver única e exclusivamente com a história contada, e a história sempre é reflexo do caráter de quem conta. Isso quer dizer que, em geral, a pessoa pode fazer algo diferente de você, que você acha que está enganando alguém, mas essa forma é a forma que mais atinge as pessoas que estão ali, o que acaba ajudando mais do que a forma que você faz, pelo menos para aquelas pessoas. E o exemplo que eu dei do Papai Noel também cabe aqui. Para nós que já saímos dessa questão e não acreditamos mais no Papai Noel, quando olhamos um tutor falar para a criança que se ela for levada, o Papai Noel não vai trazer presente, é pura marmotagem, mas naquele contexto funciona, entendeu? O que eu mais acho maravilhoso nessa história toda é que, como a religião nasce, cresce e se reproduz na ignorância, ela cria muros em nossa inteligência para que ela possa existir, e esses muros são exatamente o que não deixa com que você, que possivelmente é um religioso, enxergue que a sua forma de fazer religião também pode ser ridícula para outra pessoa. Tipo para mim, quando eu olho um terreiro com um monte de gente chupando chupeta, vestindo penacho ou capa de um tecido horrível qualquer, para mim isso é marmotagem completa, porque eu sei o que está acontecendo ali a nível social, psicológico e cerebral, e sei que nada daquilo é essencial para o trabalho. Entretanto, como eu conheço o que está acontecendo ali a nível social, psicológico e cerebral, eu também entendo que aquelas pessoas não seriam atingidas por outra abordagem, talvez mais lógica, como a minha abordagem. Por isso que, por mais que eu ache meio ridículo o que está acontecendo nas religiões, eu não falo que tal pessoa é marmoteiro ou não, porque eu tenho conhecimento suficiente para compreender o processo. Por isso não dá para julgar o trabalho do amiguinho mago, porque você não conhece o processo. E fazer isso é demonstrar uma incompreensão da própria limitação intelectual, da sua própria limitação, nada da limitação do outro. O que dentro da filosofia kantiana a gente costuma chamar de burrice. Exatamente por isso, na filosofia socrática, dizemos que não devemos falar de pessoas. Pessoas sábias falam de ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Eu não gosto de religião. Sou extremamente contra a religião, como eu acho que eu deixo claro aqui nos meus vídeos e nos meus textos. A religião reconhecidamente depende da ignorância para existir. Por depender da ignorância, ela prega a ignorância, camuflando a verdade, e isso te deixa ignorante. A religião é uma poderosa ferramenta de controle do Estado que serve para te deixar feliz na miséria, enquanto tiram tudo o que podem de você e fazem você não reclamar por isso.
não lutar pelos seus direitos, porque a religião te mantém ocupado, fazendo você lutar dentro da própria religião, com inimigos invisíveis ou contra o amiguinho de uma religião diferente ou doutrina diferente. Eu não recomendo nenhuma religião para ninguém exatamente porque eu sei desse processo todo, mas não dá para negar que há benefícios nas religiões também. Eu acho que são menores que os prejuízos, mas também entendo que existem pessoas que não conseguiriam viver as próprias vidas sozinhos e precisam de uma espécie de senhor feudal para servir. Mas dentro de tudo isso, posso afirmar com certeza para você: como espíritos, divindades, deidades, anjos, demônios, seres extraplanares, espíritos ou qualquer coisa que o valha não existe, e como é a história que está funcionando, você pode fazer nesse contexto tudo o que você quiser da forma que quiser. Lilith pode ser uma deusa do amor e da luxúria, assim como pode ser uma deusa do submundo da morte. Não importa para o trabalho mágico de onde ela vem ou a roupa que você vai usar para representá-la. Não importa se o orixá é um antepassado ou uma força da natureza. Não importa se Deus se chama Yahvé ou Jeremias. Não importa se você serve Exu com carne ou com torrada integral, porque nada disso existe. Só existe a narrativa. E se a narrativa faz sentido para você, então é assim que ela vai funcionar. O mago trabalha com o paradigma do outro. O mago trabalha com a narrativa que envolve seu solicitante. Afinal, o todo é mente. O universo é mental. Espero que você tenha uma ótima vida. Seja alguém melhor do que foi até agora. Tchau.